Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje nós iremos conversar sobre o patrimônio ambiental do Brasil. Já conversamos em aulas anteriores aí sobre o patrimônio, falamos sobre o patrimônio cultural, falamos sobre as manifestações, os monumentos históricos, tudo que está relativo ali à cultura, que conta um pouco da nossa história. Mas hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente, o patrimônio ambiental, aquilo que precisa ser preservado também, além dos monumentos, além das esculturas, além da história. Bem, vamos conversar bastante sobre isso ainda hoje, mas claro, antes vamos dar aqueles velhos recados que vocês já conhecem. Primeiro, sobre as possibilidades que vocês têm de acessar as nossas aulas. A primeira delas, o aplicativo. Através do aplicativo, você vai acessar as aulas e conversar com a gente no momento em que a aula está acontecendo. Então, se você não baixou o aplicativo ainda, baixe o aplicativo e acesse as aulas. O QR Code já apareceu aí. Você baixa o aplicativo e vem participar da aula conversando com a gente, interagindo. E para essa interação, nós temos aqui a professora Kedma. Tudo certinho? Tudo certo, professor. E aí, estão todos prontos? Temos uma aula bem legal de matemática, né? Agora eu estou aqui prestando atenção e esperando a sua mensagem para o professor. Jean mandou bom dia, Janiele também. Tem gente aqui aguardando sua aula, hein, professor? Olha aí que coisa boa. A professora Kedma já está aqui acompanhando junto com vocês aí no chat. Sim. Então, quem não baixou, baixa logo e vem participar junto com a gente. Além do chat, você pode assistir essa aula pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Todos os dias nós estamos aqui ao vivo. Além do chat, TV Nova Nordeste, você vai acessar lá no YouTube também. Acessa lá, Educa Recife no YouTube. Lá você vai acompanhar todas as aulas, as anteriores, a aula de hoje. Você pode curtir, comentar, compartilhar. Então acompanha por lá também. 3 possibilidades para vocês estarem aqui assistindo as nossas aulas. Nós temos aqui no cantinho da tela, vocês estão vendo ali, uma pessoa que está fazendo um trabalho magnífico, que é a Midian. Midian está aqui fazendo a interpretação de Libras dessa aula, tornando ela mais acessível para vocês. Então, pessoal que sempre está aqui com a gente nos estudos, fazendo um belo trabalho. Estão todos e todas de parabéns. Por trás das câmeras nós temos ali uma produção que está fazendo com que essa aula chegue para você também da melhor forma. E hoje nós iremos conversar, como eu já disse para vocês, patrimônio ambiental do Brasil. Vocês já ouviram essa frase, já ouviram esses termos em algum lugar? Patrimônio ambiental do nosso país? Parece um nome importante, né? Parece que a gente está falando de uma coisa importante nessa aula de hoje. Vamos revelar alguns termos aí. Primeiro, o ambiente, vocês já sabem, né? Meio ambiente, já conversamos sobre isso. Conversamos também sobre o nosso país em diversos aspectos, mas tem uma palavrinha que está aí no meio que eu quero que vocês pensem sobre ela. Você sabe o que significa patrimônio? O que seria um patrimônio? Já parou para pensar? Vocês já ouviram alguém dizer o meu patrimônio? O patrimônio de fulano de tal está em tantos reais. Patrimônio são os bens, né? Esses bens materiais, bens de família, herança, conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa. Então, as pessoas têm os seus bens, têm os seus patrimônios, conjunto de bens. Esses bens, a gente pensa aí os bens materiais, mas quando a gente fala em meio ambiente, também os não materiais, né? Aquilo que está fora, aquilo que faz parte da natureza. E aí, o que é considerado herança, né? Patrimônio, professor, herança. O que é considerado herança comum transmitido de uma geração para outra com valor e importância reconhecido, que deve ser protegido e preservado. Então, essa herança, geralmente, quando a gente pensa, né, patrimônio, dinheiro, os bens, a gente pensa, né, nessa herança, algo que vai passar de família para família, aquilo que é valorizado, que tem um valor, um custo. A gente pensa logo no dinheiro. De repente, uma pessoa que tem vários bens, que tem um patrimônio gigantesco,
casas, e aí ela vai passando isso de uma geração para outra, e as gerações vão trabalhando. Mas nós também temos um bem comum, né? Um bem que está presente no nosso dia a dia, no nosso contexto e que precisa ser bastante preservado. E aí é quando a gente chega no que seria esse patrimônio ambiental. Nós temos os bens, pensa nos bens, naquilo que vai passando de geração em geração. Mas tem uma coisa que também vai passando de geração em geração e precisa ser preservado, porque a gente precisa pensar nas próximas gerações, que é o nosso meio ambiente. Então existem áreas, regiões do nosso país e do mundo que são preservadas porque elas são um patrimônio ambiental. Precisa a gente preservar todo aquele contexto ali para que as próximas gerações também possam usufruir daquilo que esse patrimônio, daquilo que esse meio ambiente nos dá. Se a gente não preservar, quando chegar nas gerações futuras, como alguns animais, por exemplo, já entraram em extinção, a gente nem conhece, a gente não chega nem a ver, porque as pessoas não preservaram. E existem, quando a gente pensa nos animais em extinção, existem vários que estão nesse processo e que daqui a algumas gerações as pessoas não vão nem saber, nunca vão ter a possibilidade de vê-los assim de forma presencial, só por fotos, só lembranças. Então, quando nós pensamos nesse patrimônio ambiental, é justamente o conjunto de bens, mas que são os bens naturais de um local. Eles estão ali de forma natural. E para que ele permaneça lá, a gente precisa preservar. Então, nós vamos conversar sobre esse processo. O que é considerado patrimônio ambiental aqui no nosso país? Vocês lembram que nós já vimos que as manifestações culturais, a cultura, são patrimônios, são preservados também. E quando a gente fala em meio ambiente, aí nós vamos entrar nesse processo. O Brasil tem belezas naturais reconhecidas mundialmente como patrimônios naturais da humanidade. E esses patrimônios naturais da humanidade, eles precisam realmente estar ali, permanecer ali, além de trazer benefícios para a nossa saúde, de trazer benefícios para a natureza como um todo, muitas vezes gera renda também, e nós vamos conversar sobre isso nessa aula de hoje. Então, observem essa imagem. A gente começa a perceber o quanto a natureza ela é importante, ela é bonita e proporciona imagens como essa daí. E claro, para que isso permaneça durante anos, anos e anos, infelizmente, nós temos que proteger uma determinada região de uma forma mais severa. Por quê? Infelizmente, acontecem ações humanas de destruição. E algumas áreas, elas são tão importantes para o ecossistema, elas são tão importantes para o meio ambiente, para a cultura, para o turismo, que as pessoas observam isso. A gente precisa ter nesse espaço aqui um acompanhamento mais próximo. A gente precisa preservar esse espaço. Esse espaço ele tem que permanecer intacto. Porque senão, se a gente abrir demais, a degradação, a poluição vai chegar e em pouco tempo, em poucos anos, a gente vai acabar perdendo esse patrimônio. E essa história de patrimônio, ambiente, como assim, professor? O selo é dado pela Unesco. Não sei se vocês já ouviram falar na Unesco. O selo é dado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Valoriza aí a importância ambiental dos lugares e a necessidade de sua preservação. Então, vocês vão ver esse selo, essa instituição da Unesco em vários espaços, em vários eventos, em várias situações. Então, ele fala do meio ambiente, fala da cultura, fala da ciência, geralmente eventos de educação, nós temos lá a presença da Unesco. E aí, ela vai dar esse selo, isso aqui é um patrimônio, essa região é um patrimônio ambiental, precisa ser preservado. Então, os patrimônios ambientais, quais são eles aqui no nosso país? Região central da Floresta Amazônica, o Parque Nacional do Iguaçu, Pantanal, Costa do Descobrimento, Fernando de Noronha, Atol das Rocas. Todas estão aqui no nosso país, são patrimônios, e aí, claro,
Tem um aqui mais próximo, a gente vai conhecer, muitas pessoas já foram para lá, já viajaram, e a gente vai entender que para chegar em Fernando de Noronha existe o deslocamento, mas as pessoas têm que pagar uma taxa a mais, que é uma taxa de preservação do local. Você não pode, por exemplo, sair daqui, vou lá para Fernando de Noronha passar uns dias e voltar e pronto. Não, existe todo um processo, um trâmite para você chegar lá, pagamento de taxas, e aí você tem um período específico que você fica a turismo, você aproveita e depois você volta. Isso tudo acontece, não pode se facilitar tanto, porque pense-se o seguinte, se a gente facilita, se a gente não coloca taxa, se deixa lá realmente aberto, vai ter processos que a gente infelizmente tem comuns em outras regiões, que é de poluição, degradação, e a gente vai acompanhar isso aqui. Então vamos acompanhar, vamos ver nos próximos slides imagens desses locais e a gente vai perceber o quanto são bonitos. E eu gostaria até que vocês colocassem aí no chat, vocês já visitaram, já tiveram em algum espaço parecido como esse daí? Floresta Amazônica é bem longe da gente, né? Mas será que aqui no Recife ou no interior do estado, será que aqui em Pernambuco também nós encontramos espaços assim? Mata fechada, rios. Você já teve a oportunidade de ir para um espaço, de ir para um local como esse, tomar um banho de cachoeira, aproveitar a natureza? É uma coisa muito boa de se fazer, né? É uma coisa legal, é um programa bom, né? Quando a gente vai para uma praia, quando a gente vai para uma cachoeira, quando a gente vai para o interior do estado, quando a gente vai conhecer áreas mais arborizadas, quando a gente está em contato com a natureza. Eu, pelo menos, me sinto muito bem quando estou em contato com a natureza. E você? Você gosta de passear? Já teve essa oportunidade? Ou, se não teve, tem vontade de conhecer espaços assim, mais preservados? Sair um pouquinho da cidade, da fumaça dos carros, daquela agitação? Coloca aí pra gente se já foi, se não foi, se tem vontade. A professora Kedma já teve a oportunidade de ir para lugares assim, já ter um contato maior com a natureza? Já eu gosto bastante, inclusive, já tive a oportunidade de fazer trilha, já tive a oportunidade de descer de rapel em cachoeira, já gosto muito, inclusive, de ir à praia, de viajar para praias novas. Eu sempre que dá, eu dou uma passeada por entre a natureza, Olha que aí, esse coisa contato boa. eu acho que é muito importante pra gente, sabe? Às vezes dá uma acalmada, às vezes ficar mais quieto junto com a natureza, nem que seja sentada embaixo de uma árvore. Aqui em Recife a gente tem, inclusive, alguns lugares, né? Tem um Parque da Jaqueira, que é maravilhoso, né? Que dá para a gente ficar em contato com aquelas árvores maravilhosas. Tem o Jardim do Baobá, que dá para sentar na beira do rio e conversar um pouquinho. Então, acho sempre válido e recomendo, inclusive, se você não consegue viajar, se você é meio complicado para sua família sair daqui para fazer uma viagem para Bonito, por exemplo, que é um município aqui do estado, vai no Jardim do Baobá, vai lá no Parque da Jaqueira, dá uma respirada no ar puro e aproveita para preservar também. Olha aí, guarda essa informação, que a Sim, gente vai utilizar no finalzinho da nossa aula. Veja que a professora já teve a oportunidade de ir para lugares, fazer rapel, passear, fazer trilha. Guarda essa informação aí. Ó, cachoeiras, Foz do Iguaçu, e aí nós vamos seguindo pelo nosso país. Quanta paisagem bonita, né? Nós temos aí o Pantanal, nós temos, claro, a conhecida aqui do nosso estado, vez ou outra, nós temos aí pessoas que vão visitar, que vão fazer matérias, que vão filmar, que tiram fotos na ilha de Fernando de Noronha. E aí é um dos espaços aqui, um dos espaços turísticos. Pessoas do Brasil inteiro e do mundo vêm para cá para conhecer a ilha de Fernando de Noronha. E a gente percebe, olhando para esses espaços, olhando para essas imagens aí, a natureza. Eu tenho aí a presença humana, eu tenho barcos, pessoas ali, mas vocês conseguem identificar lixo? Vocês conseguem identificar poluição aí nesses espaços? Você consegue identificar fumaça? Não é? É algo que, quando a gente pensa nesses espaços de preservação, é justamente isso. Preservar é não deixar com que esses materiais, esses resíduos cheguem nesses espaços. Para a gente tentar realmente manter ele de forma o mais natural possível. Faz com que quando você
vai visitar esses patrimônios, vai visitar esses espaços, você se sinta bem, porque você está num espaço natural, num espaço preservado, respirando o ar puro. Uma das coisas importantes que a gente deveria manter isso no país de uma forma mais completa, né? Infelizmente, não é assim, mas a gente pode melhorar. Então, existem praias, existem rios, lagos, cachoeiras, espaços de preservação ambiental. Então, quando eu penso numa área como essa aí, eu vejo que tem aí o mar, eu tenho areia, eu tenho aí árvores ali. É espaço também onde os animais vão se reproduzir, onde vai acontecer a reprodução de animais, onde vai acontecer a natureza de forma viva em seu curso normal. E quando a gente coloca garrafa de plástico, quando a gente vai colocar ali lixo, resíduo nesses locais, a gente vai estar aí degradando o nosso meio ambiente. Que aí, claro, é uma das coisas que quando a gente transforma ele num espaço de preservação, é algo que a gente não quer que aconteça. Mas quais são aí as coisas, quais são as atitudes que a gente pode tomar para preservar esses espaços? Coloca, não esquece, coloca aí no chat. Você já esteve próximo da natureza, já visitou esses espaços? O que é que você sente, você gosta, já teve a oportunidade? Quais atitudes que eu posso tomar para preservar esse meio ambiente? Primeiro, preservar as árvores, importantíssimo. Deixar um ambiente arborizado, os locais, essas regiões principalmente, a gente não pode chegar lá, o ser humano chegar e cortar as árvores. Preservar as árvores, cuidar bem dos cursos de água e aí toda a nascente, os rios que estão dentro desses espaços, eles são preservados. E aí quando eu digo assim, cuidar do curso da água, seria principalmente não jogar lixo. E aí quando a gente pensa na nossa cidade, pensa nos canais, em rios que cortam a cidade do Recife. É comum a gente encontrar lixo nele, infelizmente. Se você dá uma volta aqui no centro do Recife, você vai observar Rio Beberibe, Rio Capibaribe, você vai observar, principalmente nas margens, uma grande quantidade de resíduo, de lixo, de toda forma. É pneu, sofá, geladeira, saco plástico, garrafa PET, televisão, enfim. Tudo que você imaginar. Quem colocou aquilo ali? Seres humanos, pessoas que infelizmente não pensam nesse processo de preservação. E aí, quem vai se prejudicar mais? Também o ser humano. Quando a gente pensa, por exemplo, nas enchentes, nos rios que vão transbordar. Então a gente precisa pensar no hoje e no amanhã. Nunca comprar animais silvestres sem registros. Essa é uma das coisas também, um dos pontos que fazem parte, principalmente nessas áreas de preservação, a natureza viva vai estar, como o próprio nome já diz, mais preservado, com menos ações humanas, com menos seres humanos naquele espaço. Vai ser comum a gente encontrar ali os animais silvestres, que as pessoas acham às vezes tão bonitinhos, né, tão legal, aí quer levar para casa, quer colocar numa gaiola, quer prender. E aí, claro, isso configura-se um crime. Os animais silvestres, existem pessoas que criam animais silvestres, mas precisa ter um registro, precisa passar por um processo, saber se você vai oferecer as condições necessárias também para criar esse tipo de animal. E aí, quando eu penso, por exemplo, numa arara, quando eu penso, eu já vi pessoas que, por exemplo, gostam do saguim e outros animais. São animais silvestres, são animais da natureza. Muitas vezes, quando essas pessoas apreendem esses animais, eles vão ficar em condições bem diferentes do que eles encontrariam numa área preservada. Então, quando você vai para uma área preservada, você vai para a ilha de Fernando de Noronha, você vai encontrar diversos animais. Eita, eu achei bonitinho, posso colocar numa gaiola e levar? Não. E aí, esses espaços vão permanecer dessa forma. Quando a gente não corta as árvores, quando a gente não promove o desmatamento, quando a gente tem realmente essa consciência, nós vamos ter grandes áreas preservadas e aí a gente vai encontrar uma paisagem como essa, assim, ó, bem bonita dessa que vocês estão vendo aí. Será que a gente encontraria aqui em Recife áreas grandes assim como essa? Não, são áreas preservadas. No interior do estado, no caminho aqui, se você seguir pelo interior, você vai encontrar muitas áreas verdes, mas também você vai encontrar muitas áreas desmatadas. E aí os rios? Pensa nos rios, nos lagos, nos mares.
também áreas que precisam estar dentro sempre desse processo de preservação. A gente observa essa imagem aí, vê essa água, vê lá no fundo a costa, mas nessa parte de baixo aí tem vários animais que sobrevivem aí. Se tiver lixo, se tiver poluição, se tiver esgoto, aí claro, obviamente esses animais vão morrer. Lembra das aves que eu falei? Quando a gente observa, por exemplo, a arara azul, são pássaros de fato que faz parte da nossa natureza, são pássaros lindos, mas eles ficam muito mais bonitos quando estão na natureza, no seu habitat natural. Infelizmente, muitas pessoas acabam apreendendo esses animais para vender eles para outros países, eles vão ficar fazendo parte, vão estar em outra área que não é a natureza. Mas quando essas pessoas são pegas, isso aí é constituído crime, então a gente precisa também pensar nisso. São lindos, né? São bonitos, mas que quando a gente quer ver um pássaro desse ao vivo, a gente vai na natureza, a gente vai lá no espaço de preservação e eles vão estar lá e a gente pode aproveitar. E a gente encontra até pássaros silvestres e outros animais silvestres em outros espaços que não sejam a natureza, mas lá com certeza eles estão sendo bem cuidados. Um exemplo nós encontramos no zoológico. O zoológico é um local onde você vai encontrar outros animais, animais inclusive silvestres também, mas eles lá são bem tratados, existe uma outra configuração que seria diferente de você deixar na sua casa, por exemplo, no seu quintal. Beleza? Vamos seguir. E aí nós encontramos outros e outros em que, inclusive, por esse desmatamento, por essa caça desenfreada, entram em processos de extinção, justamente porque eles estão fora da natureza. E, obviamente, fora da natureza, se ele não tiver as condições necessárias do seu dia a dia, como o alimento, a caça, tudo, obviamente, esses animais, eles muitas vezes morrem. Até no trajeto, no próprio trajeto, quando sai lá do habitat natural e vai para outros espaços, no próprio trajeto o animal ele já não resiste. Então a gente precisa pensar nesse processo de preservação das florestas, da fauna e da flora. E aí, pensando lá, e também coisas que a gente pode fazer em casa, como descartar os resíduos de forma correta. Então, aquela história, jogar o lixo no lixo, reutilizar, reaproveitar, reciclar, tudo que for possível. Então, se você pode reciclar, por exemplo, reaproveitar garrafas PET, por exemplo, eu gosto de fazer muita coisa com garrafa PET, com as tampinhas da garrafa PET, construir instrumentos, fazer artesanato, e aí essas garrafas, que são um dos exemplos, elas não vão para o lixo. E a gente está aqui, ó, fazendo uma atitude que vai ajudar também, que vai contribuir nesse processo de preservação. Reduzir o consumo de água. Então, quando a gente pensa reduzir o consumo, é assim, ó. Sabe aquelas pessoas que vão lavar o carro, vai lavar a calçada e pega a mangueira e fica lá, ó. Isso não é reduzir o consumo de água. É usar a água de forma consciente. Para pensar que nas próximas gerações elas vão precisar de água também. E é o que acontece quando não há a preservação. E aí, infelizmente, acontecem imagens como essa daí. Se a gente vai comparar, né, com as imagens anteriores, qual seria a mais bonita? Aquela da mata fechada, da floresta, ou essa daí? As árvores cortadas. Não é legal, né? E isso aí, lixo. Lembra dos resíduos, jogar? Eu falei, ó, você encontra pneu, saco plástico na natureza. Quando a gente não preserva, as imagens que a gente encontra são essas imagens aí. Então, pensa nos rios, pensa nos mares, pensa no ar também que a gente respira. E aí, quando a gente não toma cuidado, as consequências vêm para a gente mesmo. Hoje a gente consegue observar a loucura que está esse clima. Invernos cada vez mais severos, com chuvas cada vez mais intensas e verões quentíssimos, cada vez mais quente. Efeitos da não preservação do meio ambiente. Agora tem um seguinte aí, lembra que eu falei? Guarda a informação da professora Kedma. Além de fazer bem ao planeta, cuidar do patrimônio ambiental também gera emprego e renda. A professora Kedma disse, por exemplo, que saiu daqui, da sua cidade do Recife, e foi fazer, por exemplo, uma trilha, foi fazer um rapel. Nesse trajeto, nessa chegada lá para fazer o rapel, tinha alguém lá ou só chegou, foi por conta própria? Chegou lá e foi andar na mata? Não, existem pessoas, na verdade, existem empresas. Eu tive a oportunidade de ir por uma empresa, a primeira vez, inclusive há muitos anos atrás,
com o professor Givanilson Soares, para quem não sabe, somos amigos há muitos anos. E já fui a partir de um guia do local, de Bonito. A gente entrou em contato e uma pessoa, um nativo de lá, que é o que se diz, né? Um nativo de lá, ele fez a condução da trilha. Isso que o professor fala é muito verdade e importante. Além dessa geração de renda que ele falou, que é importantíssimo para o local, é seguro. Quando eu falei do rapel, quando eu falei da trilha, não foi indo sozinha, tá? É importante quando se vai para esse tipo de evento, esse tipo de passeio, ir com pessoas adequadas, pessoas certificadas. Não esqueçam disso. Quando quiserem fazer esse tipo de evento, até às vezes, né, a escola proporciona alguns tipos de passeios, não deixem de ir com pessoas capacitadas para isso. Pois é, exatamente. Então nós temos profissionais. Quando você vai para um espaço, vai curtir as férias, tem pessoas lá que vão nos ajudar, que vão conduzir, que conhecem o espaço, que conhecem o ambiente. Então quem está aí pensando de repente fazer uma trilha, um rapel, não vai sozinho não, tem pessoas lá. E essas pessoas vão estar recebendo também por esse serviço. Então, além da natureza, nós vamos contribuir, ajudar na renda de várias pessoas que trabalham nesse processo de guia turístico, vamos dizer assim, resumindo como um guia turístico. São pessoas que vão nos guiar nesses espaços de preservação. E elas são instruídas para isso, para guiar as pessoas e mostrar como a gente pode preservar também aquele espaço. Inclusive, professor, se você puder escolher uma pessoa do local, é bem importante com relação à geração de renda. Dessa última vez que eu fui, era uma pessoa de lá, a anterior não. Era uma empresa de Recife que fazia o passeio. Da última vez não. Ou seja, essa renda foi gerada diretamente para a pessoa do local da cachoeira, no caso, que foi em Bonito. Olha aí. Eu vou terminar hoje já me despedindo. Muito obrigado, professora, por Eu quem mais uma agradeço. manhã. Sempre um prazer, né? Sempre bom aprender com essas suas aulas. E vocês fiquem atentos, não nos abandonem. A aula acabou hoje, mas amanhã estaremos de volta. Pois é, deixar uma perguntinha para vocês aí responderem, que é essa daí. Quais atitudes você pode ter para preservar nossos patrimônios ambientais? Responde aí no seu caderno. A gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.